muito obrigado pelo convite. É muito importante essa iniciativa da Associação Brasileira de Educação para que consigamos construir um arquivo com os capítulos da educação brasileira e com pessoas que possam dar alguma contribuição. E eu me sinto extremamente honrado de ter sido convidado para participar dessa série de programas que vocês estão organizando. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro em 7 de maio, há muitos anos atrás, e vivi a minha infância toda na Tijuca. Aliás, vivi a minha infância e também uma parte da minha adolescência na Tijuca, e lá me acostumei a viver num ambiente familiar muito interessante. Meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. Eu sou mais novo, eu sou o único vivo atualmente. Meu irmão faleceu em 1991 e a minha irmã faleceu em 2002. O ambiente da casa sempre foi o melhor possível. Era um ambiente... Meus pais, a minha família sempre se dedicou à educação. Meu pai foi um dos fundadores da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E foi, durante muitos anos, professor da Faculdade de Ciências Médicas e professor da Faculdade de Filosofia da UERJ. E exerceu diversas funções administrativas na universidade. Minha mãe era médica, era dentista, mas naquele tempo que os dentistas se formavam nos cursos da Faculdade de Medicina. Isso foi da década de 30, que ela se formou na Faculdade de Medicina no curso de odontologia. A lembrança da escola, eu lembro da minha professora, das minhas primeiras professoras. Dona Eunice, é fácil de guardar o nome porque é o mesmo nome da minha mãe. E Dona Mariazinha, que era chamada Dona Mariinha também, que foram as professoras das minhas 4 primeiras séries do curso primário. Estudei numa escola pública, municipal, chamada Escola Bolívia, e depois fiz a admissão no Instituto Guanabara, ali na Rua Marise Barros, na Tijuca, e entrei para o Colégio Militar. Fiz o meu ensino, final do meu ensino fundamental e o ensino médio no Colégio Militar do Rio de Janeiro, do qual eu guardo boas lembranças. Bom, a amizade que surge entre os colegas de turma, o companheirismo é fundamental no Colégio Militar, é uma coisa interessante porque, de um modo geral, você passa pelos colégios e não deixa amigos. A minha turma do Colégio Militar até hoje se junta, até hoje promove eventos, nós temos um grupo de WhatsApp e estamos sempre nos mantendo unidos e trocando ideias, reflexões, é uma coisa muito interessante. Opção pela engenharia, porque, de fato, o Colégio Militar nos prepara para a carreira militar. Mas, na minha época, quando você chegava no primeiro ano do ensino médio, naquela época se chamava curso científico, você tinha que fazer uma opção. Então, quem optava a minha primeira opção seria, naquela altura, a Escola Naval. Eu pretendia ser oficial de marinha, porque eu tive um avô que foi oficial de marinha. Então, eu pretendia também ser oficial de marinha. Mas, quando entrei no ensino médio, mudei de ideia. E resolvi entrar na turma de Escola Naval, mas para fazer o vestibular de engenharia. E, com isso, eu acabei me entusiasmando com a profissão de engenheiro. Há um detalhe interessante, porque na minha família todos eram vinculados à área de saúde, menos eu e minha irmã. Minha irmã era professora de matemática da UERJ e eu acabei me dedicando ao ensino, a fazer o curso de engenharia. Meu pai nunca influenciou, né, na escolha da profissão. A única coisa que ele influenciava é que ele dizia o seguinte, que se eu ia estudar de manhã e naquela época não se pensava em tempo integral. Ele dizia, se você vai estudar de manhã, você vai ter a tarde e a noite livres. Então, ou você faz outro curso, ou então você vai trabalhar. Ficar sem trabalhar, você não fica, ou sem estudar. Então, aí eu fui convencido a fazer o curso de bacharelado em física. Por isso, eu sou engenheiro civil e físico, e estudei na mesma época. De manhã eu fazia engenharia e à noite fazia física. Era como se fosse um duplo aprendizado, porque as disciplinas eram muito similares. O curso de física tem as mesmas disciplinas do ciclo básico da escola de engenharia. Então, isso facilitou muito porque eu me realimentava das informações à noite daquilo que eu tinha visto de manhã. Na parte da tarde, não cheguei a descansar muito porque acabei sendo também levado a trabalhar num laboratório de física nuclear da UERJ. A opção pela engenharia aconteceu no final da década de 50, quando o governo ainda era o governo Juscelino Kubitschek. E havia uma política desenvolvimentista no Brasil muito forte,
com a implantação da indústria automotiva, com a implantação de grandes empreendimentos, com grandes empreiteiras. Então, foi uma época em que a engenharia era estimulante. Isso daí era uma coisa visível e que criava uma enorme facilidade para aqueles que pretendiam entrar na profissão de engenheiro. Então, eu me senti motivado para a engenharia também pelo fato de que o espaço aberto para a realização profissional era muito amplo. A universidade escolhida, na época, eram poucas, né? Então, eu escolhi a Universidade do Brasil, hoje o UFRJ, e cursei os meus primeiros anos de engenharia no Largo de São Francisco, ali no centro da cidade. O ambiente era uma continuidade, até porque eu tinha uma vantagem. Muitos dos meus colegas, como o colégio militar é muito bom, muitos dos meus colegas passaram para a escola de engenharia, para a antiga Escola Nacional de Engenharia. Então, nós tínhamos na mesma turma dezenas de colegas que eram oriundos, como eu, do colégio militar. Portanto, já éramos amigos há muitos anos. O primeiro casamento foi de 1969. Eu já estava formado, tinha me formado em 67. Eu me diplomei em 67 em Engenharia Civil e Estruturas e em 69 me casei. Foi o meu primeiro casamento. Tivemos 3 filhos, que são os 3 únicos filhos que eu tenho. Ana Paula, Mariana e João. Ana Paula é a mais velha, é arquiteta. A Mariana é a do meio, é formada em comunicação. E o João é formado em administração. A primeira experiência profissional foi como estagiário da Estacas Frank, que era uma empresa de fundações que funcionava ali na Avenida Rio Branco, esquina com o presidente Wilson, e que era uma empresa notável pela quantidade de projetos e execuções que ela fazia. Lá eu tive a oportunidade de conviver com professores da Escola de Engenharia que me convidaram para trabalhar. Entre eles o professor Dirceu de Alencar Veloso, que era um renomado professor de mecânica de solos e fundações. Também convivi na Estacas Frank com o professor Costa Nunes, que foi professor titular de Física da Escola de Engenharia. E ainda convivi com alguns outros engenheiros, Nelson Aoki, Paulo Faria e outros, que me deram uma consistência no exercício da profissão de engenheiro. Na Escola de Engenharia eu dei aulas na graduação. Eu dei uma série de cursos de disciplinas. Depois eu fui convidado pelo professor Sidney Martins Gomes dos Santos para ser monitor de resistência dos materiais. Isso ainda no tempo da Escola de Engenharia. Então, fui no tempo da graduação. E aí eu era aluno do 3º ano de engenharia, do 4º ano de engenharia, e dava uma disciplina no 3º ano de engenharia mecânica, de resistência dos materiais. Depois, no 5º ano de engenharia, passei a dar a mesma disciplina no curso de engenharia naval. Então, eu me acostumei, eu ganhei muita experiência como monitor de resistência dos materiais na disciplina do Departamento de Mecânica Técnica da Escola de Engenharia. Dar aulas começou, de fato, a fazer parte da minha vida profissional, até porque eu consegui ser professor assistente no Instituto de Física da UERJ, onde ministrava uma disciplina de mecânica. E fui professor assistente na Escola de Engenharia, na Escola Nacional de Engenharia, já denominada Escola de Engenharia da UFRJ, onde eu ministrava resistência dos materiais. Então, os meus primeiros anos de formado, eu dividi o tempo entre a atividade profissional e a atividade de professor. E parti logo para o mestrado e para o doutorado. Eu me formei em dezembro de 67 e terminei o mestrado na COP a jato em agosto de 68. Então, fiz o mestrado em 9 meses, o que muita gente estranha, mas, de fato, o que aconteceu é que eu me matriculei no mestrado como diplomado em Física. O curso de Física tem 4 anos, e o curso de Engenharia tem 5. Então, no 5º ano de Engenharia, eu trabalhava na Frank, fazia o mestrado, as disciplinas do mestrado, e isto terminava o curso de Engenharia na graduação. Quando chegou em 1968, eu comecei a dissertação, a tese de mestrado, e a defendi no dia 9 de agosto de 68. O doutorado demorou, eu fiquei até 1973 sem fazer o doutorado, porque eu trabalhei no Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa e no Centro Internacional de Ciências Mecânicas em Udine, na Itália. Então, nesse período, eu me dediquei a projetos de pesquisa ligados à utilização de computadores no cálculo estrutural e à dinâmica das estruturas. E, a partir de 73, comecei a fazer a minha tese de doutorado. No caso do LENEC, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, eu fui financiado pela OEA. Era uma bolsa da Organização dos Estados Americanos. O laboratório tinha uma importância muito grande nos anos 70, pelos serviços que ele desenvolvia e pela contribuição que ele dava ao desenvolvimento da engenharia e ao desenvolvimento em geral.
Então, para se ter uma ideia, no início dos anos 70, o laboratório foi responsável pelo projeto atual da Praia de Copacabana. Aquele alargamento da Avenida Atlântica foi todo projetado, foi todo simulado nos laboratórios de hidráulica do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa. E, independentemente disso, o laboratório trabalhava em projetos de barragens, em projetos de estruturas de grande porte, edifícios, instalações industriais, tudo isso. E em Udine era o Centro Internacional de Ciências Mecânicas. Aí eu fui financiado pelo Centro Internacional, em parte pela própria COP. Viver em Portugal naquela época não era tão simples, por causa do regime político vigente e por causa da situação do próprio país. Era um momento de transição que culminou em 1974 com a Revolução dos Cravos, que foi uma revolução que restaurou a democracia em Portugal e acabou com a política colonialista. Uma revolução absolutamente pacífica, onde a população colocava rosas e cravos nos canos dos fuzis dos soldados. Foi um movimento instantâneo. No dia 26 de abril, já praticamente tudo já estava resolvido. Eu fiquei em Portugal do final de 1970 a meados de 1972. E depois fui para Udine e voltei em 73, eu já estava no Rio de Janeiro. A volta foi muito tranquila. Nessa altura eu já tinha a Mariana como filha, segunda filha, e o João ainda não estava a caminho. Porque aí é um detalhe. Em 1974, eu fui convidado para ser professor visitante na Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra tinha criado o curso de Engenharia Civil em 1973. E o chefe do Departamento de Engenharia Civil, o Lajinha Serafim, Joaquim Lajinha Serafim, que era um grande especialista em barragens, um dos maiores especialistas em barragens do mundo, ele me convidou para trabalhar com ele em Portugal de novo, e não mais no laboratório. E aí eu fui para Coimbra como professor para ministrar a disciplina de mecânica das estruturas e também uma outra disciplina de resistência dos materiais, que era a que eu já ministrava aqui no Rio de Janeiro. Fiquei em Coimbra durante 8 meses, 1 ano praticamente, e fiquei como professor do Departamento de Estrutura. Depois fui convidado a voltar para Coimbra mais uma vez, mas aí as minhas atribuições aqui no Brasil já não permitiram. Nessa época, em 74, no Brasil, nós estávamos em pleno regime militar. E, obviamente, era uma situação um pouco mais complexa. Era o governo Geisel, com 3 filhos e tendo que trabalhar e estudar ao mesmo tempo para terminar o doutorado. Esse foi o meu perfil profissional naquele final dos anos 70. O maior desafio é realmente você cumprir a carreira acadêmica. Quer dizer, a carreira acadêmica não se resume ao mestrado e ao doutorado. Ela exige que você seja professor e qualificado, porque você está fazendo mestrado e doutorado para se aperfeiçoar, para melhorar a sua atividade na pesquisa e para também crescer no ambiente universitário. Então, você tinha que fazer concursos para professor adjunto, concurso para professor titular, e tudo isso era numa outra época onde os concursos eram muito individuais. Não eram concursos como são feitos mais recentemente. Foi o período de crescimento das estatais. Foi o período em que a Petrobras começou, nos anos 70, até o final dos anos 70, início dos anos 80, a Petrobras já estava desenvolvendo as plataformas de petróleo lá na Bacia de Campos, e então havia um enorme espaço aberto de emprego e de projetos de pesquisa, por exemplo, nas plataformas de petróleo da Bacia de Campos. É bom lembrar que a COP foi a responsável pela implantação, junto com o CENPES da Petrobras, da tecnologia para a construção de plataformas de petróleo em lâminas d'água profundas. O desafio era justamente você construir uma estrutura em que a engenharia fosse relevante para o desenvolvimento brasileiro. Isso estava sendo feito. Eu tinha uma influência muito grande de alguns professores. Eu fui orientado no mestrado pelo Luiz Bevilacqua, que hoje é professor emérito da UFRJ. E fui orientado no doutorado pelo professor Sidney Santos, que tinha sido e que ainda era, nessa altura, meu chefe na Escola de Engenharia da UFRJ, na disciplina de resistência de materiais. Então, eles me deram uma grande influência. A grande influência que eu tive foi do professor Fernando Lobo Carneiro. O professor Lobo Carneiro foi um dos maiores engenheiros brasileiros e foi o grande responsável pela introdução na COP dos modelos de plataforma de petróleo, da pesquisa, tanto teórica como experimental, em plataforma de petróleo. Porque a exploração do petróleo no mar,
ela exige modelagem computacional e exigem a simulação em laboratório. Então, a COP tinha laboratórios avançados graças ao Lobo Carneiro e, com isso, ela conseguia desenvolver serviços para a Petrobras e melhorar a qualidade dos projetos das plataformas. O dinheiro para pesquisa surgiu no Brasil em 1967, quando foi criado o FUNTEC, o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que era uma organização interna ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Observa que, nessa época, o BNDE não tinha o S, não era Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, era Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Então, o BNDE financiava as pesquisas nas universidades de ponta. Então, ele financiava a COP, financiava a biofísica, a microbiologia, o Instituto de Matemática, o Instituto de Física, lá no UFRJ, e um pouco das geociências. A partir do financiamento da FINEP, do BNDES, surgiu um modelo de contrato que era muito interessante. Os contratos eram de 2 anos. Então, um projeto de pesquisa era feito para ter um relatório ao fim de 2 anos. Não quer dizer que o projeto tenha que terminar, mas tinha que ter resultados, tinha que mostrar que tinha havido produção. E, se não tivesse produção, o projeto não tinha continuidade. Então, todos os projetos de pesquisa eram sempre por um período determinado. E a cada 3 meses havia um relatório. A não realização do relatório implicava corte automático das verbas para o trimestre seguinte. Com isso, a COP funcionava num regime de pleno trabalho e muita ação para que todos os relatórios fossem cumpridos e os resultados dos projetos fossem realmente aqueles esperados por um projeto dessa envergadura. A COP teve sempre uma diferença dos outros, que foram colocados pelo Alberto Luiz Coimbra, que foi seu fundador e diretor da COP, a quem eu também devo muito, porque me contratou para a COP e me acompanhou durante muitos anos. O Coimbra ele tinha 3 princípios fundamentais: que o professor da COP deveria funcionar em tempo integral, era o primeiro. Ou seja, foi ele que introduziu a política do tempo integral nas universidades brasileiras. Porque até o tempo integral da COP, os professores iam, ministravam suas aulas, pegavam suas malas e iam para os seus escritórios. Isso acontecia em todas as áreas. Com a introdução do tempo integral, os professores ficavam em seus gabinetes na própria universidade. Então, esse foi o primeiro princípio do Coimbra. O segundo princípio foi que a COP precisava interagir com o meio exterior, com o meio, por ser de engenharia, com o meio industrial, realizando projetos e serviços para esse meio, no sentido de transferir tecnologias e transferir conhecimentos para essas organizações. Foi criada a COPTEC, que é um setor na COP que cuida da prestação de serviços e dos projetos para as empresas que são construídas, que procuram a COP para desenvolver suas próprias tecnologias. E a terceira princípio do Coimbra era que os professores deveriam ter uma produção científica compatível com o interesse da COP, ou seja, estimular a produção em revistas internacionais de artigos científicos e artigos. Então, tudo isso era equilibrado. Não havia uma predominância de só publicar artigos em revistas ou de só fazer consultorias e desenvolvimento de tecnologias. Isso tudo era equilibrado e a coisa se desenvolvia dessa maneira. Então, ainda hoje, a COP é assim. A COP continua sendo uma das mais importantes escolas de pós-graduação da América Latina, que será a mais importante. Lembrando que, como ela presta serviços para empresas e órgãos estatais, ela tem uma outra fonte de receita que vem dessa prestação de serviços. Então, o orçamento da COP vem em parte do orçamento do MEC, porque ela pertence ao UFRJ e, portanto, faz parte uma rubrica, é um segmento desse orçamento, do orçamento da UFRJ, vem da prestação de serviços e vem das atividades que ela realiza também em parceria com outras universidades e agências de fomento, como o CNPq e a CAPES. A pós-graduação, ela viveu e vive ainda hoje, basicamente, do apoio de 2 grandes agências, a CAPES e o CNPq. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, é do MEC. E o CNPq é o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ambos foram criados em 1951. Portanto, já estão caminhando para 60 anos.
para 70 anos. Então, são instituições de grande relevância para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil. Graças à CAPES e graças ao CNPq, foi construída uma política de bolsas de pesquisa e bolsas de mestrado e doutorado, e de bolsas de iniciação científica, que os alunos de graduação recebiam para desenvolverem projetos orientados para formar nesses alunos a mentalidade científica. Eu fui nomeado diretor da COP em janeiro de 78. Foi 78, 79, 80 e 81. Foi o período que eu fiquei como diretor da COP. Isso me alimentou muito e me deu uma experiência muito grande na gestão de projetos de pesquisa e na gestão do desenvolvimento científico. De fato, a tentativa era desenvolver um ecossistema no Rio de Janeiro de tecnologia. Na COP e em outras organizações, na própria FINEP, graças naquela época ao Hugo Túlio, surgiu a ideia da criação da Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro. A rede foi criada no final dos anos 80, em 1985, e foi institucionalizada em 1991. E já foi institucionalizada como uma rede que articulava relações entre ofertas e demandas de tecnologia. Esse aqui era o objetivo da rede. Presidia a rede desde 1994 até 98 e depois de 2000 a 2015. Até poucos anos atrás, o Rio tinha 26 laboratórios chamados ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia. Tinha 20 universidades, entre públicas estaduais, públicas federais e particulares, e levando-se em consideração que nas particulares você tem as comunitárias. Uma das comunitárias é a PUC, do Rio de Janeiro, que é uma das universidades que mais produz cientificamente no nosso país, e tem organizações que demandam oferta, demandam tecnologias. Então, o modelo de funcionamento da rede é o chamado modelo da tríplice hélice, que é um modelo em que você, de um lado, você tem o governo e as agências que financiam, do outro lado você tem os demandantes de tecnologia, do outro lado você tem os que geram a tecnologia através das universidades e institutos de pesquisa. A rede agregava os vários grupos. Ela trazia universidades, trazia a Embrapa, eu digo trazia porque nós estamos falando nesse tema, mas ela continua fazendo isso. Trazia o CNPq, a FINEP, a FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e do outro lado trazia os institutos de pesquisa e as universidades. Quem? O CEPEL, o CENPES da Petrobras, a CPRM, a UFRJ, a PUC do Rio de Janeiro, a UERJ, entre outras. Eram instituições que eram aquelas que se enquadravam naquele tipo de ofertante de tecnologia e de conhecimento. Há uma diferença muito grande entre a rede na sua fundação e a rede hoje. E há uma diferença muito grande no processo de gestão de ciência e tecnologia, porque naquela época você tinha a possibilidade de conseguir recursos das agências financiadoras, FINEP, CNPq, CAPES, por exemplo. Então, eram agências que financiavam os projetos. Havia uma parceria visível entre as agências, as estatais e as universidades. Por exemplo, o projeto de plataformas offshore da Petrobras, entre outros. Então, havia possibilidade de recursos para que os projetos funcionassem sem grandes complicações. Hoje, o financiamento da pesquisa está muito rarefeito. Cada vez mais você tem contingenciamento de recursos e isso tem prejudicado muito o andamento dos trabalhos nas universidades e nos institutos de ciência e tecnologia. Esse é um problema que nós temos que resolver, porque sem pesquisa nós não temos desenvolvimento científico. Sem desenvolvimento científico nós não temos avanços tecnológicos, que são porque o conhecimento é passado para a empresa e a empresa vai transformar aquilo em tecnologia. Tanto que a rede hoje, ela articula relações entre ofertas e demanda de conhecimento, não apenas de tecnologias, de conhecimento de uma forma geral. Não havendo recursos, os projetos não andam. E não andando, eles não permitem o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do setor produtivo de uma forma geral. E não havendo espaço para que você contribua, as pessoas começam a procurar empregos ou funções de bolsistas de pesquisa em outros países.
Isso é uma coisa que nós estamos observando já há algum tempo. Quando a rede foi criada em 1985, eu ainda era professor na UFRJ, tinha terminado o meu mandato como diretor da COP e estava como vice-diretor da Escola de Engenharia da UFRJ. E aí fui convidado em 1985, na mudança de reitor, para assumir a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa da universidade, onde eu fiquei de 1985 até 1991. Aí passei a vice-reitor em 1991, na gestão do Nelson Maculan, um grande reitor que a UFRJ teve, já vinha trabalhando, eu e ele já vínhamos trabalhando juntos desde o tempo da COP, porque ambos éramos professores da COP. Então, em 1987, eu fiz concurso para professor titular da UFRJ. Fui aprovado no concurso e passei a ser professor titular. E trabalhava como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na universidade. Foi isso que eu fiz, basicamente, nesse período, até chegar à vice-reitoria e depois à reitoria em 1994. Bom, a UFRJ já tinha centros de excelência reconhecidos internacionalmente. Eu vou provavelmente esquecer algum, mas eu citaria o Instituto de Física, o Instituto de Química, o Instituto de Matemática, o Instituto de Microbiologia, o Instituto de Ciências Biomédicas, o Instituto de Biofísica, alguns setores do Hospital Universitário, o Instituto de Economia, a COPIAD e a COP, que era a instituição onde eu trabalhava e que desenvolvia uma série de projetos de grande relevância. O dinheiro, nessa época, era mais fácil. Mas a verdade é a seguinte, nós estamos falando do período da reitoria da UFRJ. Uhum. Em 1995, houve um primeiro contingenciamento de recursos. E aí houve uma queda, uma baixa nos recursos financeiros para financiamento da pesquisa e outras coisas importantes. Serviços de limpeza, de manutenção da infraestrutura da universidade, pagamento da conta de luz, tudo isso. Aí isso foi recuperado em 96, foi uma situação um pouco melhor, mas os recursos já eram muito mais raros, muito mais difíceis de serem obtidos nesse período. Mas, de qualquer maneira, até eu terminar meu mandato, em 1998, houve uma certa estabilidade e, mesmo com dificuldade, deu para manter a infraestrutura da universidade funcionando. Foi o período em que foi construída a rede de fibras óticas da universidade, naquela altura. Foi o período em que foram instalados os laboratórios públicos de informática, que eram milhares de máquinas nos centros da universidade, no Centro de Tecnologia, por exemplo, vários laboratórios públicos que eram utilizados pelos alunos a qualquer hora do dia para os seus projetos, para o andamento das suas atividades. Foi o período em que foram desenvolvidos também os centros de excelência e os laboratórios financiados pelo PADCT, que era o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que era um programa financiado pelo Banco Mundial, que apoiou muitos projetos da UFRJ, isso já no início dos anos 90, e foi se desenvolvendo até o final dos anos 90. O SEBRAE entrou em 2001. A rede de tecnologia, a rede de tecnologia tem assento no Conselho Deliberativo do SEBRAE. O Conselho Deliberativo do SEBRAE é constituído por 15 membros, hoje. Naquela época era por 11 membros. Então, os 15 membros, hoje são o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Governo do Estado. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Federação das Indústrias, o Centro de Indústrias do Rio de Janeiro, o CIRGE, o SEBRAE Nacional, a Federação das Associações Comerciais, a Federação da Agricultura do Rio de Janeiro, a Sociedade Nacional de Agricultura, a Rede de Tecnologia e a Federação do Comércio do Rio de Janeiro. Então, talvez tenha esquecido algum, mas esses são os que compõem o Conselho da Rede. E aí eu, como presidente da Rede de Tecnologia, passei a fazer parte do Conselho Deliberativo do SEBRAE. E fui escolhido para ser o presidente do SEBRAE no período de 2001 a 2005. Fiquei 4 anos como presidente do SEBRAE do Rio de Janeiro. Foi uma experiência interessante, porque ali você vive a concretização dos sonhos de articulação com a micro e a pequena empresa. Você sabe que o Rio de Janeiro, o Brasil, hoje, mais de 95% das empresas são micro e pequenas empresas. E elas movimentam uma massa salarial de cerca de 62% da massa salarial bruta de todo o país. E movimentam 25% do PIB.
do produto interno bruto brasileiro. As pessoas muitas vezes não veem a importância do trabalho desenvolvido na universidade. Mas o Sebrae desenvolveu um projeto interessante, porque ele classificou as empresas em 4 tipos, em 4 níveis diferenciados. No nível 1 são aquelas empresas em que você melhora a competitividade delas apenas com uma informação. Então, se você, numa empresa de alimentos, por exemplo, você explica que o fabricante tem que usar luvas e boina e avental para que o produto não seja contaminado, você já cria uma melhoria de competitividade. No nível 2 são aquelas empresas que necessitam da reengenharia, da conformidade, da consultoria. No nível 3 são aquelas empresas que necessitam das inovações incrementais, que são aquelas que produzem pequenas mudanças nos produtos e processos, de maneira que você, só com essas pequenas mudanças, tenha bons resultados no incremento da competitividade das empresas. E no último nível, que são as empresas que necessitam de inovações chamadas radicais. São aquelas inovações que mudam completamente o desenvolvimento de um produto. Então, o Sebrae passou a utilizar isso como uma maneira de interagir universidades e institutos de ciência e tecnologia com empresas. E criou uma série de programas para isso, programas muito interessantes. A educação à distância, ela cresceu no Brasil a partir do início dos anos 90. Ela é antiga no Brasil. O Instituto Monitor e o Instituto Universal são 2 exemplos de educação à distância que, com certa qualidade, conseguiram formar milhares e milhares de técnicos numa forma de educação à distância denominada ensino por correspondência. Quer dizer, que era o modelo que se usava na década de 40, na década de 50. Com o advento da internet e com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, a educação à distância passou a ocupar um espaço importantíssimo no processo de formação de pessoas. E aí ela passou também a ser parte dessa articulação da universidade com o setor produtivo. Por isso a educação à distância vem crescendo. Hoje no Brasil ela já tem um número de vagas disponíveis no ensino superior, por exemplo, maior do que o número de vagas nos cursos presenciais. O MEC tem uma Secretaria de Educação à Distância e controla a qualidade dos polos de educação, porque são muitos polos, são milhares de polos pelo Brasil inteiro, milhares, mas há universidades que têm 600 polos, outras que têm 800 polos, outras que têm 10 polos, outras que têm 4 polos. Então há um número muito grande de polos de educação à distância e o MEC controla e supervisiona esses polos, acompanha claramente se a infraestrutura que eles estão garantindo é necessária, se os tutores estão funcionando adequadamente, se a transferência dos conteúdos através de textos ou via internet estão sendo feitos adequadamente e se o processo de avaliação da aprendizagem é adequado. O curso de pedagogia ele tem que mudar, porque as metodologias de aprendizagem estão mudando no mundo inteiro. Então, algumas coisas que não se falavam no meu tempo de estudante, hoje são utilizadas, inclusive, no ensino fundamental. Uma delas, por exemplo, é a metodologia ativa da sala de aula invertida, porque o ensino deixou de ser ministrado de uma forma unidirecional do professor para o aluno, sem qualquer participação do aluno, e passou a ser um ensino participativo, onde o aluno se trabalha em grupo, porque trabalhar em equipe é fundamental no século XXI, ele oferece soluções, identifica problemas, tudo isso faz parte do processo de ensino e aprendizagem nos cursos hoje. Um aluno ao lado, os alunos na sala de aula invertida, eles se sentam em grupos e um ensina o outro e identificam problemas e identificam soluções. Eu sou defensor não de um instituto de um ensino mais aberto, sou defensor de um ensino com características transversais em termos de disciplinaridade. Ou seja, existe uma metodologia que foi desenvolvida no Reino Unido e nos Estados Unidos chamada STEM, hoje STEAM, que é Science, Technology, Engineering and Mathematics, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que cria ligações entre esses grandes ramos do saber, de maneira que as disciplinas passem por todos esses ramos.
Então, esse modelo é um modelo que está sendo utilizado em várias universidades brasileiras e muitas universidades estrangeiras e visa essencialmente a formar o estudante numa visão transdisciplinar. A visão transdisciplinar é fundamental nesse processo porque ela vai criando mecanismos de melhor aprendizagem para o estudante e dá a ele uma visão mais completa daquilo que vai ser o trabalho dele ao longo da vida. Nos próximos anos, 80% da força de trabalho terá sido formada há mais de 10 anos e 80% dos conteúdos utilizados nas empresas, das tecnologias, terão sido desenvolvidas há menos de 10 anos. Então, nós temos uma quantidade enorme de pessoas que não estão adaptadas às novas tecnologias, não são capazes de compreendê-las, não são capazes de utilizá-las adequadamente. E isso impõe que as estruturas curriculares sejam mais dinâmicas, mais flexíveis e levem em consideração isso que você se referiu como as novas profissões, que são cada vez mais em número e cada vez mais diferenciadas das profissões tradicionais. Conceber uma estrutura curricular em que existam projetos integradores, porque onde o aluno, aquilo que ele aprendeu na disciplina A e na disciplina B, e que aparentemente não estão interligados, são dois assuntos diferentes, passem a ser interligados pelo projeto integrador. Um projeto que integre aquilo que você aprendeu numa disciplina, noutra, na quarta disciplina, na quinta, na sexta, num trabalho unificado. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é a introdução de novas metodologias ativas, que sejam capazes de mudar o processo pedagógico. Com isso, o próprio perfil do trabalho do professor na universidade muda muito rapidamente. Eu fui presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras de 2002 a 2004. Naquela época, nós desenvolvemos um projeto de articulação entre as universidades para que nós tivéssemos uma grande rede nacional de instituições universitárias, com o objetivo exatamente de contribuir para que os professores interagissem mais entre si, não apenas no ambiente de uma universidade, mas no ambiente do conjunto de universidades nesse processo. Na sala de aula, o aluno hoje mudou completamente, porque primeiro ele tem mais de 80% dos estudantes de ensino médio, por exemplo, no Brasil, já tem acesso à internet no seu celular. Então, o professor já está lidando com o estudante que, enquanto ele está desenvolvendo alguma coisa no quadro ou falando sobre alguma metodologia, o aluno já pode ter acessado aquela informação no seu celular e já ter o resultado final bem estabelecido. Quer dizer, esse é um caso típico. Eu me lembro que eu tive uma colega já falecida, professora da UFRJ, que desenvolvia um ensino de um algoritmo para otimização do tempo no setor de construção. E um dia ela entrou na minha sala chorando, desesperada, porque enquanto ela fazia todo o algoritmo manualmente, um aluno com um microcomputador daqueles pequenos, daqueles bem portáteis que existiam, ainda existem, que hoje é o celular, ele fez toda a metodologia que ela estava usando, ele desenvolveu um rápido algoritmo e ofereceu o resultado quando ela ainda estava na metade do projeto. Então, evidentemente, isso muda o comportamento do professor e faz com que o estudante também tenha mais facilidade e uma aceleração maior na absorção de conhecimentos. O aluno tem que se adaptar a essas novas tecnologias e aos novos métodos de ensino e de aprendizagem, porque senão ele não vai conseguir resolver o problema dele. E o desemprego ocorre porque as profissões estão mudando. Então, é preciso que ele seja também instruído à educação continuada. Quer dizer, a educação continuada é um processo fundamental. O curso a sua vida profissional não se encerra, não começa e termina em função de um diploma que você obteve. É preciso a cada 4 anos, a cada 5 anos, você está tomando contato com as novas tecnologias e com os novos conhecimentos que foram modificados. Por exemplo, um estudante de química que ingressa no Instituto de Química com 17 anos de idade, medicamentos que têm uma vida útil de 3 anos e meio a 4 anos, entre o seu desenvolvimento nas bancadas dos laboratórios e a sua comercialização. E ao fim de 4 anos eles estão obsoletos. Ora, 4 anos é o tempo que você leva para formar o estudante de química.
Então, se ele teve acesso a esse medicamento no início do curso, no final do curso ele é obsoleto. E ele, estudante, também fica, de certa forma, aí entre aspas, obsoleto, porque ele está sendo formado para um mercado que não precisa mais dele. Você tem que formar alguém que seja capacitado a trabalhar em equipe, a liderar equipes. Você tem que ter um raciocínio lógico e matemático na formação dos profissionais, todos, até em direito, até em medicina. O raciocínio lógico e matemático é fundamental. Você tem que ter a capacidade de identificar problemas e de propor soluções para esses problemas, porque não quer dizer que a sua solução seja aceita, mas você tem que oferecer alguma solução a partir daquilo que você identificou, porque senão você não consegue dar um passo à frente no processo. Você tem que ter o conhecimento do que está acontecendo na pesquisa e naquela área em que você está trabalhando, para você saber. Não quer dizer que você seja informado para pesquisar, você está sendo informado sobre o resultado da pesquisa, para você saber para onde está caminhando o teu ramo da ciência. E essas são algumas das competências que você tem que desenvolver. Eu passei por experiências inacreditáveis ao longo das minhas viagens. Por exemplo, eu fui várias vezes ao Catar. E no Catar existe um centro universitário, existe uma universidade, e eu tomei um susto porque encontrei lá várias universidades norte-americanas dentro do Catar, com sede na cidade universitária, chama-se The City of Education. É uma cidade universitária onde medicina é ensinada por uma universidade americana, engenharia por outra universidade norte-americana, direito por uma terceira universidade, e eles criaram um mecanismo de aceleração de conhecimentos para os seus habitantes. E, ao mesmo tempo, desenvolveram projetos espantosos. Eles têm um projeto, por exemplo, de informatização nas salas de aula, em que você tem carteiras, são salas em U, e o professor está no canto da sala, e cada aluno tem na sua mesa um sistema de informática, um computador, com um terminal de vídeo que sobe e desce de dentro da carteira, e ali o aluno vai fazendo todas as etapas de um algoritmo, por exemplo, e junto com o professor. E vai trabalhando de maneira que, no final da aula, ele tenha aprendido a usar. Quer dizer, ele meteu a mão na massa. Ele aprendeu a utilizar aquela metodologia de uma forma bem mais efetiva. Então, sempre é um retorno que você tem que ir uma certa dificuldade, porque você tem vontade de implantar coisas que você viu em universidades e centros de pesquisa e institutos de formação de pessoas no exterior, e você não tem os recursos, não tem a infraestrutura, não tem as pessoas. Então, é sempre um desafio. Bom, a ABE começou da seguinte maneira. Eu fui em 2008, eu fui nomeado para o Conselho Estadual de Educação, daqui no Rio de Janeiro. E logo depois fui eleito pelo Conselho para ser o presidente do Conselho, cargo que eu exerci por 4 anos. Como conselheiro, eu fiquei por 8 anos. Então, no contato como presidente do Conselho, eu passei a ter um contato mais estreito com a ABE, que é a Associação Brasileira de Educação, que foi criada, ela está completando agora 95 anos, ela foi criada em 1924. E é, portanto, uma das associações mais antigas do Brasil em termos de educação. Mas ela não foi criada por qualquer pessoa, por qualquer grupo de pessoas. Ela foi criada pelos maiores educadores, pelos mais importantes educadores do Brasil nos anos 20 e nos anos 30. E foi ela que deu origem ao chamado Manifesto dos Pioneiros, que é o manifesto da Escola Nova, que visava dar as diretrizes para o desenvolvimento de uma nova escola no Brasil, principalmente escola pública, mas que servem para também, esse manifesto serve também para as escolas privadas. Então, o meu contato com a ABE começou com pessoas da própria ABE, por exemplo, o João Pessoa de Albuquerque, que foi membro do Conselho, no mesmo período que eu, em que eu estive lá, e era o presidente da ABE nesse momento, e me convidou para ser integrante da diretoria da ABE. Eu fui diretor da ABE, depois fui presidente da ABE de 2016 a 2018. A ABE ela é uma associação quase centenária.
Então, o grande desafio que nós temos é manter essa associação quase centenária viva. E, para isso, nós temos que desenvolver algumas ações que sejam consideradas de grande relevância para o Brasil e para o Rio de Janeiro em particular. Então, um dos desafios que nós tivemos foi a celebração dos 80 anos do magistério, do Manifesto dos Pioneiros, chamado Manifesto da Escola Nova. Nós fizemos uma celebração na Assembleia Legislativa, na LERJ, onde foi elaborada uma nova carta, que é a carta de renovação do apoio à Escola Nova. E isso foi assinado por todos os representantes do Fórum Estratégico de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, que é um fórum da LERJ e que funciona exatamente para promover articulações entre os vários segmentos do setor produtivo e do setor acadêmico e da representação da sociedade. Essa carta, então, é uma terceira edição da carta do Manifesto dos Pioneiros, porque houve uma renovação dos Manifestos dos Pioneiros em 1959, que é chamado o Novo Manifesto. E depois nós temos agora o terceiro manifesto, que é o dos 80 anos. A situação da educação no Brasil é tão precária que eu diria que quase tudo que está na primeira carta ainda se mantém atual. Nós não conseguimos resolver problemas graves nas escolas brasileiras. Nós temos, por alguns exemplos, nós temos em mais de 50% dos municípios no Brasil, nós não temos nenhum acesso à educação superior, nem mesmo à distância. Nós temos muitas escolas, mas muitas escolas, ponderável peso de escolas, talvez mais de 50%, que não têm acesso a novas tecnologias da informação e comunicação. Nós temos o problema do salário dos professores, que é um salário que não é igual ao salário que acontece na Coreia, onde o professor é reconhecido e, além do seu salário, ele tem um reconhecimento da sociedade pela importância do que ele está fazendo. Porque, como dizem normalmente, o professor é professor de todas as profissões. Então, ele é importante sempre nesse processo. Nós temos ausência de infraestrutura para transporte, para acesso à escola. As escolas rurais, por exemplo, elas são um problema, porque elas precisam de acesso às escolas, precisam de ônibus para transportar os estudantes. E nem sempre esses transportes existem. Então, os estudantes são obrigados a caminhar vários quilômetros para estudar e depois voltar para casa vários quilômetros. São alguns exemplos que a gente pode dar de desafios que têm que ser resolvidos o mais rapidamente possível. Temos o problema mais sério, que é o resultado pífio que o Brasil tem nos exames de avaliação internacional. No PISA, o Brasil ocupa uma das últimas posições e isso é muito ruim, porque demonstra que a qualidade do nosso ensino e a qualidade da aprendizagem não são as mais adequadas. Eu vi uma matéria sobre os dados estatísticos lançados pelo MEC, que mostrou que 55% dos estudantes dos cursos presenciais abandonam o curso. Só esse dado é um dado que demonstra por que nós temos esse abandono. Primeiro, pelas dificuldades de acompanhar o ensino superior aos egressos do ensino médio. Essa é uma questão crítica, a má qualidade do ensino médio no Brasil. Segundo, a impossibilidade por razões financeiras e materiais. A renda muito abaixo do mínimo que seria indispensável ao bem-estar da população impede que esses estudantes possam acompanhar os cursos devidamente. Então, esses dois pontos mostram que a evasão é um problema crítico e esse filtro ele se afunila muito. E, com isso, o nosso número de estudantes universitários por 100 mil habitantes é muito menor do que, por exemplo, na Argentina, no Peru ou no Chile. Quais são as reformas fundamentais? A reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular. Essas duas reformas já aconteceram no papel. É preciso transformá-las em ações concretas, em ações que permitam uma rápida mudança do processo de ensino e aprendizagem nas escolas, que permitam a redefinição dos conteúdos nas estruturas curriculares e processos de aproximação entre esses vários conteúdos das várias disciplinas. Uma das razões é que nós não temos infraestrutura necessária
nas escolas para isso. Segundo, a lentidão da concretização, da transformação das políticas públicas em ações. Essa lentidão ocorre por deficiência na burocracia e por resistência mesmo de muitas escolas e muitos conselhos. Os concursos e os exames, as provas de avaliação, como o SAEB, a Prova Brasil e outras, elas mostraram, por exemplo, que a educação no interior do Ceará, em Crato e Sobral, é uma educação de muito bom nível. E a escola está atingindo os parâmetros que são aqueles que são observados pela Base Nacional Comum Curricular e pela reforma do ensino médio. Os desafios de levar a qualidade do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino médio, da educação básica como um todo no Rio de Janeiro, está essencialmente na fixação dos professores em regime de tempo integral. Primeiro aspecto. Segundo, na consequência disso, no aumento da permanência do estudante na sala de aula ou na escola, para outras atividades, inclusive, não apenas para a atividade convencional professor-aluno na sala de aula. Terceiro, pela criação de meios para a adoção de conteúdos que sejam transversais, que sejam transdisciplinares. E quarto, pela capacitação desses professores que vão ficar em tempo integral, para que eles sejam instrumentos, efetivamente, os mecanismos de mudança na estrutura curricular. Motivar os professores, porque eles vão ser os principais responsáveis pela mudança. Então é preciso que eles se engajem nesse processo. A tropa aí é dos professores, nós temos que ter os professores engajados no processo de mudança, comprometidos com a reforma curricular e com a Base Nacional Comum Curricular e capazes de promover essas transformações. Esse capazes implica você garantir que eles tenham a orientação necessária que deve ser dada a partir das secretarias de educação e dos conselhos. Enquanto na UFRJ a massa de professores está em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, nas universidades privadas os professores estão em regime, no chamado regime de horistas. Eles trabalham o tempo de aula e depois eles se retiram. Que eu vivi dentro da escola de engenharia, que os professores eram em regime de tempo parcial, iam, davam suas aulas e depois iam para os seus laboratórios, para os seus escritórios de cálculo ou para os seus escritórios de engenharia. O mérito do Coimbra foi ter criado a política do tempo integral para as universidades brasileiras. Começou na COP e depois foi estendida a todas as outras. Então, construir o tempo integral, como eu disse, é um desafio muito grande, porque há estudantes no ensino médio que trabalham. Então, e precisam trabalhar porque muitos deles são arrimo de família. Outros não têm condições de estar na escola na parte da manhã ou na parte da tarde. O grande problema que existe é o financiamento. A ideia do FIES foi uma ideia muito boa, porque ela garantiu o financiamento às instituições de ensino superior privadas. E isso criou mecanismos de apoio ao estudante. E com isso ele consegue se manter na universidade. Se você se refere às universidades públicas, há muitos estudantes e muitos cursos que não têm recurso sequer para alimentação, que é um outro problema que existe. Então, ali você não tem financiamento. Então, você perde realmente alunos com isso. Eu acho que a minha experiência como reitor da UFRJ é que eu encontrava estudantes que não tinham alojamento, eles passaram no vestibular, entraram por mérito na universidade, mas eles não tinham alojamento, não tinham condições de transporte e não tinham condições de alimentação. Então, há muitos casos em que você tem que realmente garantir o recurso para a sobrevivência do estudante dentro da universidade. As bolsas de monitoria, as bolsas de pesquisa são um caminho para isso, mas não apenas as bolsas acadêmicas. É preciso ter uma bolsa de manutenção, de sobrevivência do estudante também. A grande maioria dos estudantes de graduação nas universidades privadas estuda à noite. Então, você trabalha 8 horas por dia, cansado, você vai entrar numa sala de aula e vai ter que se concentrar para ouvir o que o professor está falando e entender, muitas vezes, conceitos que são difíceis. Então, esse é um problema sério. O outro problema que você encontra é que há instituições privadas que não têm laboratórios suficientes para tocar. Muitas já têm, muitas têm, mas muitas não têm. Então, é preciso que haja laboratórios e infraestrutura adequados para as aulas.
É preciso que as políticas aprovadas e adotadas sejam levadas a cabo qualquer que seja o dirigente, seja ele o ministro ou secretário, mas tem que ser levadas a cabo ao longo do tempo, porque não é possível nós mudarmos a cada mudança, a cada modificação na estrutura de cargos, nós mudarmos as estruturas curriculares. Nós estamos falando agora do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 3 grandes vertentes de desenvolvimento que são suas próprias características. O setor de óleo e gás, o setor da economia criativa e da economia do conhecimento, da gestão do conhecimento, e o setor de turismo. Esses 3 setores são setores considerados prioritários para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, é preciso dar prioridade a eles para que isso saia do considerar prioritário para o ser efetivamente prioritário e fazer com que nós possamos efetivamente utilizar os mecanismos que existem para apoiar essa tendência de aumentar a formação de pessoal na área. Nas universidades públicas é muito mais fácil você tramitar um processo de inovação do que nas universidades privadas, até porque as universidades públicas, pelas suas características, estão muito mais envolvidas com o processo de inovação nas empresas. Eu citei o exemplo da Coptec. Poderia citar um exemplo da PUC, mas é privada, mas que está nesse grupo em que consegue, através do seu projeto Gênesis, articular uma relação muito boa com o setor produtivo. Mas, tirando as públicas e a PUC, as outras universidades privadas ainda estão numa fase muito embrionária desse processo de inserção nos modos de inovação. Há 3 culturas que devem ser desenvolvidas numa universidade. A cultura do empreendedorismo, a cultura da educação continuada e a cultura da propriedade intelectual sobre os conhecimentos, sobre produtos desenvolvidos ou conhecimentos avançados que possam ser utilizados. O empreendedorismo é fundamental porque, como eu havia dito antes, no Brasil 95% das empresas são micro e pequenas empresas. A nova concepção de empresa, em que ideias e execuções estão muito próximas entre si, impõe um novo modelo de organização do sistema empresarial. E isso impõe que o empreendedorismo passe a fazer parte de todas as disciplinas de um curso de graduação normal. Então, o empreendedorismo é fundamental, determinante para o desenvolvimento do país. Primeiro, você assegurar cursos de formação continuada, mesmo que de curta duração, em temas que sejam considerados relevantes e preparatórios para o enfrentamento dos desafios trazidos pelas novas profissões. Em segundo, pensar numa estrutura em que esses cursos estejam associados intimamente à estrutura dos cursos de graduação. E terceiro, entender que os cursos de educação continuada não são exclusivamente cursos de pós-graduação lato sensu, podem ser cursos de extensão. É preciso que haja uma articulação entre universidades e institutos de pesquisas e empresas para que isso se faça de uma certa forma, de uma forma coordenada, uma forma organizada, para que nós tenhamos meios de desenvolver projetos. Para isso, há propostas, há projetos que funcionaram há algum tempo atrás. Um deles, por exemplo, é o projeto, o financiamento de sua forma de subvenção econômica, que é um financiamento que a FINEP garantia a fundo perdido para projetos inovadores que tivessem a participação de uma universidade na construção daquele processo ou produto. Nós temos 3 exemplos fundamentais de grandes empreendimentos no Brasil que deram certo: a Embraer, a Embrapa e a Petrobras. Esses 3 exemplos são exemplos fundamentais. Então, nós podemos utilizá-los aqui no Rio de Janeiro. A Embrapa e a Petrobras são 2 organizações que podem ajudar muito nesse tipo de junção. E para promover esse diálogo maior, você precisa organizar melhor a estrutura das universidades e transferir para eles essas culturas da educação continuada, do empreendedorismo e da inovação. O Sistema S tem uma potencialidade enorme. Ele tem uma capacidade enorme de articulação e tem uma capacidade enorme de demandar propostas e projetos. Então, essa junção é fundamental. Os programas de pedagogia tradicionais são aqueles em que você ensina o professor a ser professor. O programa de pedagogia da Cêdric Henry ensina o professor a ser professor e a ser empreendedor e a trabalhar como um agente da inovação.
na prática, significa, para o profissional que está se formando, significa uma ampliação do seu mercado de trabalho e uma melhor participação na formação de jovens no ensino médio e na educação fundamental. As perspectivas que eu vejo hoje são de crescimento, no meu caso, das mudanças que eu estou vivenciando. Eu considero que a primeira perspectiva é de uma mudança radical no ensino superior. Eu acho que em poucos anos nós vamos ter uma nova configuração do ensino superior completamente diferente da que temos agora. Que configuração é essa? Estruturas de curso modificadas, estruturas de processo de aprendizagem, modalidades diferenciadas. Nós falamos em educação presencial e à distância, e como eu já me referi anteriormente, você tem a educação híbrida que pode ser utilizada, que é fundamental nesse processo. A geração de culturas de educação continuada para forçar o estudante a permanecer trabalhando e estudando. A reorganização das estruturas curriculares de uma forma transversal e a criação de mecanismos que sejam capazes de levar a uma compreensão melhor das profissões que estão surgindo. Eu achei interessante porque realmente você abriu espaço para que até as observações pessoais venham à tona. Então achei que foi uma experiência muito válida.